nesse computador hoje não. Desde que começou a gravar, que parece assim. Aí tem que escrever. Tá difícil. Estamos ao vivo. Bom dia, Lilian. Bom dia, Ivani. Bom dia, Elaine. Bom dia, Angelina, Luciano. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Hoje o nosso computador está meio lento. É difícil. Aí a gente demorou um pouquinho aqui. Tá pior que eu. Bom dia para todos. Que o nosso domingo seja de muita paz, muita harmonia, para que a gente possamos fazer uma releitura boa, agradável. Desculpa, tá meio devagar hoje. Ele dormiu 1h e pouco, gente, mas ele é um parceiro fiel. Eu faço assim para ver se ele... Aí ele, não, tô indo. Bom dia a todos. Quer fazer a prece, filho? Vamos respirar bem fundo. Agradecer a Deus por essa oportunidade bendita que Ele nos concedeu de poder ter mais um domingo de releitura e que nós possamos entender um pouco dessa releitura, tentar colocar em prática, porque é muito difícil não entender, mas colocar em prática, porque os preceitos da moral do Cristo, que Ele ensina pra gente, que é o melhor remédio que alguém poderia ter. É um remédio amargo, porque como se
se refere à moral do ser humano, que é a ferida que mais dói em cada um, é o remédio necessário que ele coloca. É amargo porque é difícil mudar as nossas tendências e arrumar um outro caminho. Mas obrigado, meu Deus, porque pelo menos nós estamos tentando mudar, estamos tentando melhorar. É sinal que essa terra que nós somos é uma terra fértil e que está germinando alguma coisa dentro de nós. Obrigado, Senhor. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por aberto essa releitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do SEB Semente de Luz, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Na última semana, né? Nós estávamos fazendo o capítulo Não Coloqueis a Lâmpada debaixo do alqueire, capítulo 24. E aí nós íamos começar não ir aos gentios. Não ir aos gentios. Isso aí tá uma Bíblia. Você quer ler, filho? O que eu leio? Deixa eu ler. Bom, nós paramos no item 8. Não ir aos gentios. Jesus enviou os seus 12 apóstolos após lhe ter dado essas recomendações. Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fores, proclamai o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículo 5, 6 e 7. Jesus prova, em muitas circunstâncias, que sua visão não está circunscrita ao povo judeu, mas que abarca toda a humanidade. Portanto, se diz a seus apóstolos para não se dirigirem aos pagãos, não é por desdém pela conversão desses, o que seria de pouca caridade, mas porque os judeus que acreditavam na unidade de Deus e esperavam um Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e dos profetas a receber sua palavra. Entre os pagãos, faltando a própria base, tudo estava por fazer, e os apóstolos ainda não eram esclarecidos o bastante para uma tarefa tão pesada. O que ele está querendo dizer aqui? Mesmo os apóstolos que Jesus via, que já tinham um preparo suficiente, e Jesus via que aquela missão para eles era uma missão pesada, não é? Que se eles fossem porque o orgulho e a arrogância do ser humano, ela endurece tanto o coração que chega a ser perigoso. E o que acontecia naquela época no meio com aqueles sacerdotes, com aquele pessoal que tinha uma condição financeira um pouco mais avantajada? Eles sabem que se o apóstolo fosse em determinado lugar, eles seriam mortos pelo orgulho e a arrogância de alguns. Mas já tinha alguns que já tinham o coração um pouco mais aberto para o ensinamento dele. Então o que Jesus fez? Jesus fez com que os apóstolos fossem até esses que já tinham o coração um pouco mais preparado, e ele, Jesus, ficava com o mais difícil.
Sim. Porque ele sabia que se os apóstolos fossem em determinado lugar, eles iam ser, não que eles não fossem ridicularizados com a palavra, levando a palavra de Jesus. Sim. Os apóstolos foram, sim, por alguns, mas não tanto se fossem em determinado lugar. Se os apóstolos fossem em determinados lugares, eles iam ser mais ridicularizados ainda, e com certeza, sem aquele tato que Jesus tinha, porque o que Jesus fazia? Ele vinha abrindo caminho, né? Resumiu tudo. Ele vinha abrindo caminho. Abriu o caminho, e os apóstolos, não que os apóstolos pegaram coisas fáceis, não foi assim. Mas era muito melhor Jesus direcionar eles por um caminho que ele sabia que ia dar resultado. E deu, né? Sim. E deu. Nesse trecho, eu anotei algumas coisas que fala, na verdade, assim, a anunciação do reino dos céus, né? A confiança, a importância da confiança que nós temos que ter, e que na verdade eles tinham que confiar, né? Eles tinham que confiar. A questão da confiança, até hoje, ou você tem duas opções, ou você confia ou você não confia. No meio termo, principalmente assim, a vida inteira, mas atualmente então, de todas as aprendizagens que a gente vem passar na Terra, com todas as situações que a gente vê e o nosso coração dói, não dá para ficar em cima do muro. Ou você confia ou você não confia. A confiança, a fé, a amorosidade de Jesus, a esperança, o trabalho, a gratidão, em relação a toda a humanidade, né? Jesus não selecionava preferidos, mas todos os povos. Porque todos, para Jesus, todos são filhos do mesmo Pai. Sim. Né? Porque quando Jesus chegou e pegou a ideia de um Deus único, sim, ele já foi ridicularizado. Sim. Não é? Ele foi ridicularizado porque como você, naquela época, se acreditava em vários deuses, então haveria várias oferendas, vários isso. Sim, então, sim. Quando ele chegou, ele acabou com isso. Porque o Deus de amor e misericórdia, ele não pede nada em troca. Ele veio para falar que Jesus, que Deus é amor, bondade, não é? Sim. E os deuses, não é moeda de troca, né? Deuses deles eram nem diferentes. De poder. Nem de troca, nem de poder. O Deus deles lá era diferente, não Tanto era? que assim, hoje em dia, né, nós temos que ter olhos de ver. Quando nós estivermos em qualquer religião, a nossa, a dos nossos irmãos, e houver moeda de troca, chantagem, egoísmo, assim, uma manipulação, opa, fica acordado. Porque às vezes as pessoas, elas estão ali na dor, elas estão na sua aprendizagem, e alguns líderes, não é a religião em si, não, alguns líderes, eles utilizam, sim, dessa dor e muitas vezes dessa infância que nós temos para usar de poder e fazer moeda de troca. Porque não é a religião em si que estraga, sim, a pessoa, é a pessoa que estraga a religião. É o homem, né? Do jeito que ela deforma, porque muitas religiões, elas se perdem, se dissolvem no caminho, porque ela não dá uma base sólida. Sim. Não é uma religião que esclarece. Daqui a alguns anos, não sei quantos anos, religião não vai ser nem necessário. Porque dependendo de como o homem já tiver esclarecido, religião não vai ser necessário. Hoje por quê? Porque a gente precisa de algo que nos material, algo material. Você está querendo dizer assim, que a nossa conexão com o Pai Maior vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que assim, nós precisamos de um templo, né? Mas, na verdade, esse templo está dentro de nós. É o que Jesus falou. Na verdade, lógico, é muito importante, né? Ali você aprende a ajudar aqui aos outros, você aprende a se ajudar. Mas, na verdade, você está querendo dizer que assim, o homem precisa da questão material, porque o templo e Deus está dentro de nós.
Sim. Por isso que Jesus falava que nós somos todos deuses. Sim. Né? Indo aqui, pode continuar aqui. Pode. Indo no capítulo 10, no item 10, tá? Essas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos propagadores do espiritismo, incrédulos, sistemáticos, zombadores, obstinados e adversários interesseiros. São para os propagadores o mesmo que eram os gentios para os apóstolos. Tem gente que com o espiritismo não é que é bom, ele exige uma mudança radical de comportamento para cada um. E quando você chega falando de Jesus, dos seus ensinamentos, você passa a ser ridicularizado por alguns. E tem muita gente que às vezes tem medo de falar que é espírita, de seguir o que Jesus ensinava, com medo de ser ridicularizado pelos outros. Não é? A pessoa sem opinião. Você tem que ter uma opinião sobre isso, tá? Isso é a covardia moral, tá? Sim. E as pessoas que têm vergonha de seguir o que Jesus ensinava, têm vergonha. Sim, estou escutando, filho. Não é? Bom dia, Janaína. Bom dia, Régia. A Angelina colocou assim: como é difícil mudar nossas más tendências, principalmente frear nossa língua desenfreada. Às vezes nem é por maldade, mas é o vício do julgamento, sim. É isso mesmo. Bom dia, a Perfeito. Vânia. A Vânia está participando, minha amiga linda. Nós estamos afastadas agora, nesse tempo. Não pelo coração. Prazer. Seja bem-vinda. Nós estamos afastadas, não podemos voltar para a escola ainda. Mas tudo bem. Eu estou mal feliz, ela está comigo direto. Fica quieto, pelo amor de Deus. Olha, não, sim, e quando eles falam incrédulos, sistemáticos, zombadores, obstinados e adversários, interesseiros, tudo que a gente é. E muitas vezes. E sabe o que eu fico impressionado? Que às vezes, no próprio espiritismo, quando chega alguém falando uma palavra de conforto, de carinho, no próprio espiritismo, às vezes acontece isso. Sim, é o que a Angelina falou, né? Que nós julgamos muito, que a gente tem que se controlar muito. Mas quando a gente. Então, é o que você está falando. E muitas vezes nós somos incrédulos, sistemáticos, zombadores, obstinados, e nós somos adversários. Então não era só ali. Não. Até hoje. O que a gente tem que fazer? Nós estamos tentando. Nós estamos tentando. A gente vai conseguir, eu nós tenho vamos certeza. conseguir. Eu acho que graças a Deus nós melhoramos muito. Só pelo fato de estar aqui. E colocar nossa barbinha de molho, como diz o ditado, opa! Já é, olha, graças a Deus, muito né? obrigado. Assim, de estar pensando, não é todos os dias, mas não tem aquele dia que o Papai do Céu, Deus, os nossos amigos espirituais estão batendo na nossa porta, estão ali, gritando, falando, sinalizando. E aí, mas nós ainda usamos de incrédulo. Nós somos incrédulos. Incrédulos ainda. Às vezes utilizam de um amigo, de um irmão, para falar uma palavra que você fala, nossa, parece que Deus mandou um recadinho para mim. Mas você tá ali, né? Respeito ao tempo, né? Germinação do terreno preparado e amadurecimento. Eu acho que essa parte ainda vai chegar. Respeito ao tempo. Vamos falar aí um pouquinho. Tem uma parte agora que eu li aqui a anotação antes, que vai falar sobre a questão do respeito ao tempo de cada um, sobre a questão da germinação do terreno preparado e o amadurecimento, que às vezes a gente quer forçar alguém também, a gente tem que se acolher, né, Damião? É verdade. Não adianta a gente pegar e atropelar uma pessoa, ou atropelar o nosso irmão, ou usar a palavra de julgamento, como diz a Angelina, se aquela pessoa não está preparada. É como se a gente falasse de raiz quadrada para uma criança que está aprendendo as pontas básicas. E a gente tem também que assim, respeitar o nosso tempo de germinação. Não é ficar parado. Não, aí é a inércia. Inércia. Ninguém pode ficar na inércia. A pessoa ela tem que progredir.
não ficar estacionado ali na inércia como se não tivesse acontecendo nada ao seu redor. Mas respeitando o seu tempo, Mas né? respeitando. Ela própria também. Sabendo um Não, termômetro. isso. Seria um termômetro. Isso. Vamos lá. Bom. Lá no item... Aí tem esse aqui. Aqui você já leu, filho? Já. No item 10, mais de um meio, assim. Começa... É preferível abrir os olhos de 100 cegos que desejam ver claramente a um único que se compraz na escuridão, pois isso seria aumentar em grande proporção o número do que sustentam a causa. Deixar tranquilos os que se negam a ver não é indiferença, mas boa política. Olha, tem, às vezes, vocês já ouviram falar naquele ditado que diz que é melhor, tem gente que acredita mais em uma mentira do que em 10 verdades? Vocês já ouviram falar isso, né? Aqui tem gente que as pessoas aceitam melhor um conselho que você dá, Sim. né? Uma orientação, Sim. não que nós fôssemos algo, É sintonia, né? Às vezes é sintonia, confiança. mas tem uns que é tão casca grossa, Não vou escutar. tão casca grossa, Nós... que ele está apanhando, Sim. está sofrendo. Você, meu amigo, não vai por aí não, que por aí você está se machucando. Sim. É igual aquele desenho da pessoa agarrada no cactus. Sim. O espinho está furando ela. A outra fala, mas por que você não solta? Ai, eu não sei. Talvez seria melhor continuar assim. Tem gente nós que somos, assim, gente. Nós somos extremamente teimosos. E a gente vai ao longo do tempo, né, Daniel? Eu acho que todos nós que estamos aqui, como todos nós que estamos aqui, nós tivemos algumas descobertas. Uma delas é que nós deveríamos identificar, não no outro, mas dentro de nós, nossas imperfeições. É por isso. Aí depois, nessa situação, a gente começou a identificar, assim, como que você pode estar mudando. Mas, quando você acorda, você não sabe o que você vai passar naquele dia. E aí as suas feras, elas podem sair. Dependendo com que o outro fale ou faça, aquela tua fera vai sair. E às vezes jamais não, porque é um exercício diário. Então nós estamos em exercício diário de aprimoramento, para que, na verdade, quando um irmão, por exemplo, vou usar a Vânia como exemplo, minha amiga da escola, minha parceira de tantos anos, graças a Deus. A Vânia está vendo que eu não estou bem. Aí ela me dá um conselho. Mas eu estou tão teimosa, cascadura, que ela está vendo eu sofrer durante dias, meses. Ela tem essa intimidade de falar, mas eu vou por aquele caminho. Né? Então, assim, nós temos que identificar também aos poucos quando é momento de se calar e escutar. E quando é momento de falar, entendeu? Então, que bom que nós estamos identificando, mas é um exercício. Por isso você falou, olha só, você aqui colocou, que tem gente que deseja ficar na escuridão. Tem gente que deseja. Sim. Porque tem gente que parece que adora o sofrimento. Mas se deixar, nós temos um pouco essa tendência. E aí, nessa mesma explicação, você resumiu o que eu queria falar. E também colocou assim, porque não é indiferença, que nem está aqui, não é indiferença você olhar o outro que está sofrendo e não fazer nada. Mas aqui é que nem aqui, mas uma boa política. Às vezes, quando você vê que a pessoa não quer mesmo mudar, ela sabe o tempo dela. Sim. Você já fez aquilo que você podia. Que tem esse lado também, né, Damião? Então é melhor você... As mães, os irmãos, todos nós temos um pouquinho isso, porque quando você... Foi ótimo, Damião, tocar nesse assunto. A gente também tem que saber o nosso limite e o limite do outro. Você aconselhou, explicou, fez de coração tudo aquilo pela pessoa. Mas a pessoa então você também não tem que se... Não.
Você espera aquele fruto. Que nem está aqui, usar de boa política. Isso não é Usar de boa ser política. indiferente com Não, aquele. mas é se respeitar mas também. Na hora que ele precisar, Você vai estar ali. Você está ali para estender a mão e falar, vem, eu estou aqui. Sim. Mas aí vai ser algo que ele já vai estar mais preparado e mais aberto para a ajuda que a gente está querendo. Tem um pedacinho que eu e ele, que está assim, e depois, assim como ocorre com as ideias, lá no final do parágrafo 10, e depois, assim como ocorre com as ideias, ocorre com as sementes. Elas não podem germinar antes da estação, é o que a gente estava falando. E se não for num terreno preparado, por isso é preferível esperar o tempo propício e cultivar primeiramente as que germinam, pelo temor de abortar as outras ao pressioná-las muito. Porque às vezes você também, é o que a gente está tentando aqui, conversando com vocês. Às vezes a gente pressiona tanto também, que a gente faz a pessoa, ó... Parábola do semeador. Se resume nesse pedacinho que a Sueli acabou de falar. Parábola do semeador. Quando o terreno já está fértil, ele vai germinar. Sim. Aí entra nessa parte. Vocês vão na parábola do semeador, que esse pedacinho lembra bem a parábola do semeador. Sim. É no finalzinho agora, vai. Do item. Sim. Bom, no tempo de Jesus, e por causa das ideias restritas e materiais da época, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um povo pequeno, era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos das cercanias. Hoje, as ideias universalizam-se e espiritualizam-se. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação, pois para ela não existem barreiras. Tem seu foco em toda parte, pois todos os homens são irmãos. Também os gentios não são mais um povo, mas uma opinião que se encontra em toda parte e sobre a qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Não é mais com armas de guerra que se combate, mas com o poder da ideia. Olha só, o poder da ideia. Jesus ele veio trazer um conceito novo para a sua época. Eles não estavam preparados, mas o ideal, as ideias que Jesus tinha de amor, de solidariedade para com o povo, sim, mexeu tanto e abalou tantos poderosos que na verdade eles se assustaram. Se assustaram, porque o poder da ideia que Jesus tinha e da palavra que ele tinha, ele, quando veio aqui... Ele não usava de armas. Não precisava. Ele usava de ideias. A maior arma dele era o ideal que ele tinha de amor. E ele destaca que nós não aprendemos ainda. Ainda existe a guerra, ainda existem as lutas, ainda existem tantas coisas, mas nós vamos aprender. Se cada um de nós colocarmos essa nova luz dentro de nós, vamos colocar para o nosso dia a dia, essa nova luz, quando nós estamos numa reunião de família, numa reunião com os amigos, em vez de você usar de brigas, você calmamente colocar as suas ideias, respeitando o posicionamento de cada um, não haverá guerra dentro do seu próprio lar. Se você te colocar de forma mansa as suas ideias, escutando a ideia do outro, não haverá guerra. É uma nova luz. Se cada homem colocar dentro de si uma nova luz, ele ainda destaca, não é um privilégio de uma nação, todos nós podemos utilizar essa nova luz. Não é mais com as armas da guerra que se combate, mas com o poder da ideia. Se todos os homens utilizassem de ideias, e essas ideias ali houvesse um tete-a-tete, uma conversa, não haveria mais guerras. E lógico, nós usamos o nosso livre-arbítrio. Você está numa reunião familiar,
Você tem que usar esse método aqui, ó. Com aquele que sempre você tem uma discussão. Usar de nova luz, usar de ideias, usar de mansidão. Mas não, quando vê, deu problema. Precisamos usar. Não. Tem um pedacinho aqui desse livro aqui, que é o Elucidações Evangélicas. Esse livro aqui, eu acho que não se encontra mais, eu não tenho certeza, tá? É um livro antigo que a gente usa para pesquisa, né? Esse livro, graças a Deus, caiu pra gente. Talvez só encontre no Mercado Livre, tá? É do Antônio Luiz Saião, Elucidações Evangélicas. É um pedacinho pequeno que eu vou ler aqui, que era para ter lido lá no começo já desse item aqui, tá? Que é sobre os próprios discípulos, tá? Os discípulos fiéis de Jesus eram espíritos elevados, que se não deixavam dominar pelo sentimento de animosidade pessoal, médiuns, porque eles eram médiuns, todos somos, inspirados, que sob a influência espírita se achavam em condições de apreciar o valor daqueles a quem se dirigiam, do conjunto das virtudes que possuíam e que lhe asseguravam a assistência, a inspiração, a proteção, o amparo e o concurso dos espíritos superiores. É que eles adivinham a infabilidade naquela apreciação, infabilidade de que a Igreja Romana pretendeu fazer herdeira, mas esquecendo-se de chamar a si a herança da santidade, de virtude e de elevação moral, por eles legado, aos que aspiravam à concessão. Ao invés disso, voluntariamente cega, ela se engolfou cada vez mais nas trevas que o orgulho e a confiança em si mesmo geravam. E é bem isso que eles antigamente tinham. Eles eram tão arrogantes e tão prepotentes que eles acreditavam. Tem gente que acredita na sua própria mentira. Tem gente que insiste naquela mentira que ele fala, que para ele aquela mentira acaba sendo uma verdade, não é? E eles se utilizavam do poder que eles tinham em cima da população daquela época pelo temor. E as pessoas acabavam acreditando nisso, tá? Com medo mesmo. Às vezes, muitas vezes não era nem acreditava, ela temia mesmo. Tinha medo, né? Tinha medo, eles se compraziam nisso, em aterrorizar mesmo. A Sandra, bom dia, minha irmã. Bom dia, Sandra. A Angelina coloca assim: tem um ditado que diz: ruim com ele, pior sem ele. Fica-se com medo da mudança, pensando que está mal, mas se mudar, pensando que está mal, mas se mudar pode ser pior. É verdade, Angelina, é bem assim mesmo. Nós não devemos ter medo da mudança, não, né? Não devemos. Se ficarmos paralisados, pior vai ficar. Eu ainda não sou sã, né, gente? Os sãos não precisam de médicos. Os sãos não precisam de médico. Jesus, ele não ia atrás daqueles que os verdadeiros, além dos estrofiados, dos cegos, dos mancos, tá? Ele ia atrás de um outro. Porque esses, assim... Os ladrões, as mulheres, na verdade, que naquela época, né, elas eram consideradas como as mulheres fora dos padrões sociais, né, Damião? Os orgulhosos, tá? Ele ia atrás dessas pessoas, principalmente dessas, porque... Ele não negava ajuda para ninguém. Não negava. É uma mistura do que a Angelina falou e essa situação. Ele não julgava, ele observava, ele não julgava e ele ajudava.
Ele observava e ele estendia a mão. E ele utilizava do livre-arbítrio daquela pessoa também. É isso mesmo, porque é tipo assim, eu vou tomar um passe na casa espírita. Eu acredito que vai resolver a minha situação. Claro que o passe na casa espírita, ele não vai pagar conta, não vai fazer com que a sua situação financeira mude. Mas o ideal é o quê? O passe ele serve como um remédio para que você se acalme, refaça as suas energias psíquicas. E quando você está mais calmo, você raciocina melhor. Sim. Não é verdade? É como se fosse um vidro. O passe, na verdade, é como se fosse nós estivéssemos num vidro sujo, né, Diego? Isso. Tem um vidro sujo. Aí eu tô ali. Eu fico com o Damião ou eu fico sem o Damião? eu vou para tal emprego ou eu fico em tal emprego? Eu mudo de casa ou eu não mudo de casa? Eu tenho tal conflito, como que eu resolvo? E aquilo tudo, ninguém vai dar uma resposta. Mas aquele vidro em você que está sujo, o passe faz com que seja limpo, você entrando também na energia, aí você vai dando aquela acalmada na questão psíquica, espiritual, e aí o que acontece? As suas ideias vão clareando, você se dá esse direito. É por isso que Jesus ia atrás daquelas pessoas que já estavam abertas para um consolo. Ele sabia disso, né? Claro. As pessoas que necessitavam de um consolo, tá? Sim. De uma palavra. Ele curava as pessoas, os cegos e os Sim. mancos, porque eles acreditavam que Jesus ia fazer isso, tá? Sim. Já os orgulhosos não acreditavam, né? Por isso que para uns, até Jesus, tá? Porque se a pessoa não acreditasse que Jesus ia conseguir, aquelas pessoas muito arrogantes, muito prepotentes, nem Jesus ia conseguir. Sim, a gente vai começar a ler ali. A gente me lembrou uma situação que é bem importante. Às vezes a gente fica pensando, como que nós devemos falar, se conectar com a questão espiritual? Fala do seu coração, fecha a porta do teu quarto, fala do seu coração, conversa, sabe? Conversa. Não adianta fazer o Pai Nosso é maravilhoso, nem a Ave Maria 1000 vezes, não sentindo aquelas palavras. Conversa através do seu coração e encerra falando o Pai Nosso, né? E nesse item aqui, não vou falar agora, mas fala-se muito sobre mediunidade, mas isso está um pouco mais abaixo. Tá, né? vamos lá então. Isso aqui se refere-se muito à mediunidade, tá? Tá. Tá, pode ir. Quer ler? Quer que eu leia? Deixa eu ver. Item 1, os sãos não precisam de médico. Item 11, tá? Que é o começo. Que eu acho muito importante essa parte aqui, para a gente poder entender o resto. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, e se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, ouvindo-os, disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Aí um pouquinho mais adiante, no item 12, Jesus se dirigia sobretudo aos pobres, aos deserdados, porque são eles os que têm mais necessidade de consolação, aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não os orgulhosos, que creem possuir toda a luz, e não precisa de nada. Isso está pedindo para ver lá na introdução os publicanos, tá? Vou ler mais um pedacinho, que é para vocês poderem entender a explicação, tá? Essas palavras, como todas as outras, encontram a sua aplicação no Espiritismo. Muitas vezes se admira que a mediunidade seja concedida às pessoas indignas. Muitas vezes se admira que a mediunidade pessoas indignas e capazes de fazer um mau uso dela. Tem-se a impressão, dizem, que a mediunidade deveria ser atributo exclusivo dos que têm mais merecimento. Vamos no livro de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. Não, os domínios da mediunidade. Tá?
a mediunidade, ela é acessível a todos, tá? Não está circunscrita só a um. Ela independe da moral, mas do preparo que o ser humano tem naquele momento. E outra coisa, a mediunidade, ela é um instrumento de evolução moral, porque é através da mediunidade, com o trabalho que você faz em benefício do outro, volta-se para você em dobro. Tá? É por isso que quando fala, quando a gente trabalha na casa espírita, na verdade a gente não está trabalhando para o outro, a gente está trabalhando para nós mesmos. Tá? Primeiro para a gente. Se a gente acha que está ajudando alguém, não estamos ajudando ninguém não. A mediunidade, tem gente, olha, eu vou dar um exemplo, bem chulo. Eu já fiz isso várias vezes, tá? Tem gente que parece que tudo dá certo na vida dele. O cara arruma um bom emprego, perde. Arruma outro melhor, perde. Arruma outro melhor, perde. A mediunidade, ela é o quê? Uma oportunidade de você se melhorar. Tá? É por isso que ela tanto aparece no rico, no pobre, em qualquer classe social. Sim. Porque ela é um instrumento para cada um. Quando o médium entender isso, a vida dele vai ficar muito melhor. Sim. Tá? Muitas coisas que acontecem com o médium vai deixar de acontecer. Com certeza. Lá em cima, quando ele fala assim, estando Jesus à mesa da casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida. Quando ele fala isso, ele está deixando claro para nós o banquete a todos. O banquete de amorosidade, o banquete de respeito, o banquete de aprendizagem, o banquete da tolerância, o banquete do respeito, era para todos. Ali, Jesus deixava o banquete aberto a todos, né? Ele convidava a todos. E o Damião leu, e eu vou destacar algumas palavras que estão aí no parágrafo. O Evangelho fala os doentes, os pobres, os deserdados, os cegos, os de boa fé. Jesus se dirigia. Os orgulhosos que acreditavam, não é que ele falava assim, olha, você não serve para mim, mas ele não acreditava. Então ele não se dava o direito ao acesso. Se eu não acredito, então eu não dou direito ao acesso, né? Quem usa de orgulho e vaidade terá dificuldade em reconhecer Jesus, que é a essência divina, a sua beleza e a sua amorosidade. Então não é, ele usava discriminação. Não, ele estava ali. Pelo contrário. A pessoa tranca a porta. Hoje, quem é que vai ceiar no seu banquete da sua mesa hoje? Hoje é pleno domingo, nem olhei se lá fora tá sol, tá nublado. Aí assim, você tem dentro do seu ambiente doméstico como empregar os ensinamentos de Jesus, como empregar a harmonia dentro da sua casa. Às vezes você está andando na rua, às vezes do lado dentro da sua casa alguém precisa ali, sabe, daquele, um pouquinho dessas passagens de Jesus. Você vai trancar a porta ou você vai deixar Jesus ceiar a sua mesa? Tá aqui o convite, né? Indo um pouquinho mais Sim. embaixo, tá? Porque aqui vai ficar uma coisa bem repetitiva, tá? Sim. No item 12, um pouco antes um pouco mais para frente, tá assim. Se o poder de comunicar-se com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, Sim. quem poderia pretender tê-lo? Onde fica, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é distribuída sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todos os níveis, a todas as classes da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios, para fortificá-los no bem
aos viciosos para corrigi-lo. Porque cada um nós temos tendências, tá? Nós somos cheios de más tendências. E a mediunidade, ela veio como instrumento para tentar fazer com que você melhore essas tendências, tá? Através da prática. E os bons espíritos, eles vêm em nosso auxílio, tá? Quando a gente acha que aquela comunicação dos benfeitores espirituais é para o outro, aí a gente se engana completamente. Porque no vizinho, né? No vizinho. Os benfeitores espirituais, quando eles vão falar algo para alguém, isso quer dizer que é primeiramente para a gente. Sim. Tá? É igual o palestrante. O palestrante, quando ele tem a inspiração de ir lá e levar uma mensagem para alguém, tá? Que é a mediunidade de oratória. Sim. E ele está passando primeiramente para ele. Aquelas palavras têm que tocar primeiro ele, para depois chegar até o outro. Então, o que está dizendo? Quando fala da dignidade ou da indignidade, tá? Ele está se referindo a isso. Tá? Porque nós todos temos que chegar num bom senso, tá? E saber como usar esse instrumento maravilhoso que foi emprestado, hein? Porque até a mediunidade, principalmente a mediunidade, se ela for usada incorretamente, acabou. Ela pode ser suspensa. Ela vai, acabou não, vai ser suspensa, na verdade. Vai ser suspensa, tá? Você não perde, mas ela pode ser suspensa por tempo indeterminado, tá? Vamos lá. Tá. Lá no finalzinho desse item... Quer que eu leia? Aqui? Então... Ah, tá. Então, não aproveitando a oportunidade, é que vem a punição com a perda ou a preservação de sua perversão, de sua faculdade, da qual os maus espíritos apoderam-se para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus fere os servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Lembrando que não é Deus que faz assim, vou castigar meu filho, não é nada disso. Na verdade, essa situação aqui, você se deixa manipular. A mediunidade não implica necessariamente em relações rotineiras com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. Portanto, destacando agora, portanto, o bom médium não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e só é assistido por eles. Somente nesse sentido, a excelência das qualidades morais é decisiva ao exercício da mediunidade. Eu vou deixar de falar, filho. Eu dou 50 manifestações, mas das 50 manifestações, nada é produtivo. Nada é produtivo. E aí, eu ainda me deixo manipular, eu me deixo obsediar. É melhor você se conectar realmente com as mensagens que servem de uma forma geral aos que os bons espíritos querem falar, do que você simplesmente ficar ali sendo manipulado, porque você se deixa, né? É por isso que o estudo e a prática da mediunidade eu ia falar leva à perfeição. Não é isso que leva à perfeição, mas te deixa capacitado. Leva a uma educação. Tem gente que fala em educação. Eu lembrei até do nossos cursos de educação mediúnica. De alguma forma você está se educando. Né? Tá? Então te leva, de certa forma, a um controle. A uma perfeição relativa, compatível com a nossa
evolução aqui, Sim, não é verdade? sim. Não estou querendo falar que a gente vai ser perfeito. Não, mas você assim, vai usar a mediunidade como uma coisa correta. Uma mediunidade bem estudada faz com que você dê uma comunicação melhor. Deixa eu... Sim, ó, tem pessoas que sentem muita dor de cabeça. E essa dor de cabeça é ligada à questão mediúnica. Aí quando você estuda o evangelho, quando você vai se aprimorando, essa dor de cabeça ela vai se dissipando, ela vai aparecendo. Tem pessoas que quando entram num ambiente estranho, ou num ambiente até conhecido, mas aquela energia daquele local não tá bom, a pessoa começa a se sentir enjoada. Então, com o estudo, com o equilíbrio, né, filho? Você vai até se auto-melhorando. E a comunicação dos bons espíritos Sim. passa a ser, porque quanto mais você estuda, mais aqueles espíritos mais esclarecidos, eles vão se aproximar. Aqueles espíritos um pouco mais... Nós temos um amigo espiritual que é compatível com a gente. Os nossos pensamentos. Tá? Digas com que pensas, que eu te digo com quem tu andas. Já é todo cheio de... Né? Então, a gente tem que tomar cuidado nisso, porque a qualidade da tua comunicação mediúnica depende exatamente daquilo que você faz com ela. Sim, com quem você se sintoniza. É aquele ditado, diga com quem anda. Digas o que tu pensas, que eu te digo com quem tu andas. Sim. Ó, nós vamos agora entrar no final do capítulo, né? Os 2 itens finais. Coragem da fé. Quem tem coragem para ter fé? Quem de nós, graças ao meu bom Pai, estamos... Ó, palavrinha pequena. Mateus e Lucas, eles só falar uma coisa, esses dois aí só servem para machucar a gente. Eu acho tão engraçada a palavra fé, porque ela, nossa, ela tem 2 letrinhas, mas ela tem uma dimensão absurda, porque a fé, ela movimenta uma pessoa assim, sabe? A fé nos seus problemas que você enfrenta, a fé nos dias futuros, a fé numa vida futura, a fé que você vai conseguir resistir pelo que você está passando. E aqui eles colocaram coragem da fé, né? Todo aquele, portanto, que se declarar e me reconhecer, lembra lá no início do Evangelho? Quando foi utilizada uma palavra que é assim, quando você novamente ficar ao meu lado, eu esqueci, mas reconhecer, ele está falando assim, ó, você vai me reconhecer? Todo aquele, portanto, que se declarar e me reconhecer diante dos homens, também eu me declararei e o reconhecerei diante do meu Pai, que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem de nós já reconheceu a Ele? Quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem, também dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos seus santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem de opinião sempre foi estimada entre os homens, porque há mérito em desafiar perigos, perseguições, contradições e mesmo simples sarcasmos, aos quais quase sempre se expõe aquele que não teme confirmar em alta voz as ideias que não são as de todos. Nisso, como em todas as coisas, o mérito está em razão das circunstâncias e não na importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências de sua opinião e em renegá-la, mas há casos que esta fraqueza é uma covardia tão grande como a de fugir no momento de combate. E Jesus, ele já pegou o ponto já naquela covardia que o ser humano tem de seguir o que ele ensinava. Sim. E é a ideia, a opinião, que a pessoa
ela parece que tem medo de seguir aquilo que ela sente e que ela acha que ela fica mais preocupada com o que o outro vai achar. Sim, semana passada, sim, você tem razão. Semana passada a gente falou, eu falei assim, nós temos vergonha de ser luz. Aí a Maga completou e melhorou a situação. Ela falou, nós não nos reconhecemos como luz, que é o que o Damião está falando aí também. Nós não nos reconhecemos como luz, né? Nós não nos reconhecemos nessa situação muitas vezes, desse reconhecimento, né? E aqui ele deixa bem claro que a pessoa está mais preocupada com o que o outro vai pensar do que assumir aquilo que ele precisa para a vida dele. Parece que tem vergonha. Tá? Ele reconhecer, acreditar, caminhar, aprender através da fé, credibilidade, se reconhecer como discípulo. Nós precisamos nos reconhecer como discípulos, trabalhos do Filho e do Pai, se reconhecer como discípulo, gente, se reconhecer como essência divina, se reconhecer como luz. Nós precisamos, de uma vez por todas, nos reconhecer como discípulos. No finalzinho aqui, no item 16, tá? Assim ocorrerá aos adeptos do Espiritismo, uma vez que sua doutrina não é outra senão o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho. E também são dirigidas a eles as palavras do Cristo: semeia na terra o que recolherão na vida espiritual, e lá recolherão os frutos da sua coragem ou de sua fraqueza. Olha Sim. só, hein? Sim. Dependendo de como você, o seu padrão de vida aqui, vai se refletir lá. Opa! Se reflete lá, tá? Tudo que você plantar aqui vai germinar, vai crescer. E você vai ser responsável por tudo aquilo que você plantou. Tá? Eu não estou falando que aqui nós temos que sair como um anjo. Não é nada disso. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos presos, no bom sentido, a dois mundos. Nós somos da casa material e da casa espiritual. Qual é a mala que você está fazendo que vai refletir quando você retornar? Né? E tem uma parte que ele falou, que foi falada aqui no Evangelho. Jesus trabalha cada apóstolo, como hoje em dia, todos com dificuldades e deficiências que precisam ser corrigidos, com amor e cuidado. Jesus, ele confia em nós. Nós é que somos folgados, porque Jesus confia em nós, confia na aprendizagem, confia que nós podemos e somos essa transformação diária, né, Damião? E que essa malinha aqui, ó, semeiam na terra o que recolherão na vida espiritual. Recolherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. O que você quer recolher? Que tipo de fruto você quer levar? O fruto de uma coragem, de uma pessoa que, meu Deus, passou altos, olha, sem comentários. Mas você usou de coragem, você tentou, mesmo ali, baqueado, usar a aprendizagem, ou de uma fraqueza. Quem é você? E se você está na fraqueza, você pode ser forte. Né, filho? Nós somos essência divina. Trabalhar no seu futuro. Coragem, nós somos essência divina. Trabalhar no seu futuro. Coragem da fé. Assumir a fé dentro de si. Semear na terra o que se recolhe no mundo espiritual. E no retorno ao lar espiritual, recolherá os frutos. Eu vou repetir essa parte porque é para o meu próprio ouvidinho, tá? Trabalhar no meu futuro, coragem da fé, assumir a fé, assumir dentro de mim
e fazer os frutos, né, gente? Germinar. A morada do Pai dentro de nós mesmos. A gente tá cheio de lição de casa. Cheio de lição. Só falta a gente começar a praticar, né? Estamos cheios de lição de casa. Toda semana o Evangelho nos lembra mais um pouquinho das que nós estudamos, da que nós estamos estudando, cheio de lições de casa, com muito acolhimento. Agora, vamos a um item maravilhoso que fala: carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, irá perdê-la. Tá. Jesus, como o Senhor é bonzinho. Não, você é bonzinho, eu que sou incrédulo, tá? Vamos aqui no item 18. Chamando o povo e também seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida por mim e pelo meu evangelho, irá salvá-la. Com efeito, quem se irá ao homem ganhará o mundo e perder a si mesmo? Marcos capítulo 8, versículo 34 a 36, Lucas capítulo 9, versículo 23, 24 e 25, Mateus capítulo 10, versículo 39 e João capítulo 12, versículo 24 e 25. Olha só a explicação de Jesus. Alegrai-vos de Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser assim traduzidas: felizes sereis quando os homens, tratando-vos com má vontade, propiciaram-vos a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé. Pois o mal que vos fazem retorna em vosso proveito. Lamentai, pois, a cegueira deles, e não os amaldiçoarei. E depois, aquele que quiser seguir-me, carregue sua cruz. Isto é, que suporte corajosamente as tribulações que sua fé irá suscitar. Pois aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto aquele que aqui tiver perdido tudo, até a vida, pelo triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio de sua coragem, perseverança e abnegação. Mas aqueles que sacrificarem os bens celestes pelas suas alegrias terrenas, Deus já recebesse vossa recompensa. Aqui, o que me chamou a atenção mesmo foi essas duas últimas linhas. Mas aquele que sacrifica os bens celestes pelas alegrias terrenas, Deus diz: já recebestes vossa recompensa. As pessoas, elas preferem. A gente gosta de passear, de se divertir, a gente gosta de estar no meio dos amigos conversando, né? Mas só que tem pessoas que acham que a vida é só isso. E a vida não é Deixa só a vida isso. me levar. A vida não é só isso. A vida não é só os prazeres que a gente encontra aqui. Tá? A gente tem que ter ali um meio termo, Um equilíbrio. Um equilíbrio. Você não pode ser nem muito e nem menos. Sim. A gente tem que ter um equilíbrio para tudo nessa vida. Porque se você esquece a parte espiritual, você se complica. E se você esquece Da a parte social, material também, você também se complica. tem que equilibrar. É por isso que a gente não deve viver para o que é para os bens. Tem um capítulo aqui que fala sobre a fortuna. Aqui, sim. Tá? Você não deve viver para a fortuna. Você não deve viver para que você deve para aquilo. Você deve daquilo que aquilo pode fazer por você, mas não ser escravo das coisas Sim. que você faz e que você acha que é melhor para você em relação materialmente. Sim. Aqui falando. Lá no 18,
Lá no 18 ele põe, renuncie a si mesmo. O que eu tenho que renunciar dentro de mim para eu poder realmente ficar ali, dentro dos ensinamentos do Pai? Porque muitas vezes nós temos umas correntes, umas amarras, uns costumes, umas manias, que na verdade a gente não quer soltar. E quando você renuncia a si mesmo, ele não está falando para você se largar, se judiar. Não, ele está falando assim, o que você vai limpar dentro de si para você me seguir, né? Para você estar podendo me seguir. E novamente nesse parágrafo aí no 18, gente, é sistema de repetição na nossa cabeça, para ver se a gente aprende. Eu até brinquei com o Damião ontem, falei, Damião, parece escola, que é uma escola terra. Porque, na verdade, na escola a gente usa o mesmo tipo de exercício com a criança. O mesmo tipo de cálculo, até a criança aprender. E aqui o Evangelho ele vai se repetindo, porque nesse parágrafo ele novamente reconhece o Evangelho em si mesmo. Novamente ele nos convida. Reconhece o Evangelho dentro de si. O reino dentro de si. E aqui no final, suporte corajosamente as tribulações, suportar as tribulações, perseverança, coragem. Tem algumas palavras, salvar sua vida, né? Não é sua vida material só, é sua vida espiritual, é uma vida do futuro. Tem palavras muito importantes nesse evangelho: coragem, fé, a gente renúncia. Só tem que saber pegar elas, que nem você fez agora. Sim. Para a gente sentir o significado delas. Sim, tem palavras muito importantes. Não é só ler, tem algumas coisas aqui que a gente pula, porque é muito repetitivo, mas o ideal é que cada um pegue o capítulo e leia tem a sua leitura por inteiro, para vocês poderem entender melhor. Quando a gente grifa aqui alguma coisa, eu particularmente, eu sei que ela faz isso, eu já li tudo, tá? Mas a gente cria uns tópicos, porque Sim. se a gente for ler parágrafo por parágrafo, vai se tornar repetitivo, e as explicações também. E tudo se casa. Porque, na verdade, ao mesmo tempo que parece que é repetitivo, como a gente está falando, e tem coisas que são para ver se fixa na nossa cabeça teimosa, aqui ele já destaca palavras assim que você fala, olha, né? Nós vamos entrar, agora são 10h07, dá para fazer um pouquinho, no buscai e achareis, capítulo 25. Isso. 25 tem daqui a pouco, o Evangelho. Que vai lembrar da lei do trabalho, que vai lembrar da lei do progresso. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Quer ler? Então lê, amor. Ajuda-te, capítulo 25, buscai e achareis, tá? Ajuda-te e o céu te ajudará. Sim. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, se lhe abrirá. Que homem entre vós dará uma pedra a seu filho, se ele pedir pão? Ou se pedir peixe, dar-lhe uma serpente? Portanto, se vós que sois maus, saber dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará os verdadeiros bens aos que lhe pedem. Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei de trabalho e, consequentemente, da lei de progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho, pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. E nós já tínhamos falado isso, mais ou menos sobre isso, no capítulo que eu esqueci agora, tá? Porque é através do trabalho, desenvolvendo a inteligência, é que a gente consegue achar, conseguiram achar, por exemplo,
a cura de alguns males, ou a prevenção, né? A vacina que vai ser descoberta agora. Porque a vacina, ela não cura, ela te previne para você não pegar tal doença. Sim. Tá? A vacina não cura, mas ela é uma prevenção que você tem para você não pegar. Porque Sim. depois que pegou não tem jeito. Tá? Sim. Tá? Aí vai ter remédios, vai ter antídotos, tá? Mas a vacina, ela previne para que você não tenha aquela doença. Sim. Não é? Ele, né, depois eu vou colocar, que o computador tá a manivela hoje, gente. Nesse parágrafo, ele deixa bem claro, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, primeiro, você tem que se ajudar, para que o céu possa estar respondendo também. E aí ele nos chama assim, lei do trabalho faz algo. Opa, vamos lá? Igual a gente está fazendo. Parabéns para nós, sim, que nós estamos aqui em pleno domingo, lendo, tentando, refletindo, vendo, nos colocando na frente do espelho da alma. A lei do trabalho, a lei do progredir. Progresso é o filho do trabalho. O progresso, ele destaca, é o filho do meu trabalho. Então, se eu trabalho, se eu luto por aquilo, eu terei progresso. Trabalho põe em ação as forças da inteligência. Ele destaca a questão da inteligência. Nós viemos com presente divino. Todos nós somos inteligentes. Todos nós temos essência divina. Todos nós precisamos reconhecer a luz em nós. Homem, desejo incessante do melhor, conduz a descobertas, aprimora sua condição, aperfeiçoa a ciência e invenções. Olha como nós somos essência divina mesmo, porque assim, o homem tem esse ele pode movimentar esse desejo incessante do melhor, ele conduz as descobertas, ele aprimora, ele melhora e ele ainda aperfeiçoa. A Angelina, ela colocou aqui assim, peraí. Ai, pera, gente. Deu pane. Se fizermos maldade com uma só pessoa, não será só a ela que vamos responder, mas a todas as pessoas que fazem parte da vida desta pessoa, familiares, amigos que ficaram revoltadas pela maldade feita a ela. E esta energia de revolta de todos cairá sobre nós. Ficaremos devendo a todos. Olha, gente, uma câmara mediúnica e o trabalho é maravilhoso, é lindo, né, Daniel? Mas nós temos muitos amiguinhos que a gente tem que conversar sobre isso. Que ele vem ali falando, sim, das maldades que foram feitas. É a malinha. O que você leva para o plano espiritual? Vamos lá? Não, aqui eu já falei. Quando estiver aqui, aí eu vou para esse. Aqui eu já li. Já leu? Já. Tu tá na... Agora eu vou vir para cá, tá. pode vir. Quer vir? Quer eu? Não vai? Então vai. Tá. Pode ir. Eu tenho um monte de bilhetinho. Gente, vocês não têm noção, meu evangelho dele é totalmente diferente. Tudo isso aqui, ó, eu fui também, igual você. Tá? Pegou todo, né? Então, pode ir. Indo mais um pouco adiante, tá? No item 2, peguei o último parágrafo do item 2. Não haveria motivos para que hoje o homem fosse mais adiantado que nas primeiras idades no mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. A alma, ao contrário, retornando com seu progresso cumprido e adquirindo a cada vez algo mais gradualmente, passa da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Uma coisa que eu achei aqui interessante pra caramba, que eu fiquei hoje vendo no serviço, se nós tivéssemos uma única existência, a alma, se nós tivéssemos só uma existência, aí eu seria criado
eu aprenderia o que na minha existência ali, não é? Sim. Aí eu desencarnava. Aí viria uma outra alma. Sim. Ia ter que aprender tudo, outra vez. Sim. Aí essa alma desencarna. Aí viria outra. Não teria uma sequência de aprendizagem. Então não tem ficaria sem objetivo. Ficaria sem objetivo e o progresso não existiria. Sim. Tá? Então nós somos alimentados a cada existência. Cada existência, cada encarnação é uma experiência nova que a gente adquire. Sim. Tá? Não teria como a gente Graças chegar a Deus, a um estado de espírito puro lá na frente, que é o destino de todos. Sim. Se você não aprendesse. Sim. Se você não são as nossas aprendizagens, né? Então, se fosse nesse negócio, só teve essa existência, acabou, o que você aprendeu? Porque para você chegar a um estado de espírito puro, você tem que ter muita aprendizagem. E quanto mais você aprende, moralmente você também se eleva. Sim. Tá? Sim. Intelectual e moralmente. Então você só consegue progredir com as reencarnações sucessivas. Existe uma função, não foi inventado à toa, né? Pode ir. Pode. No item 4. Segundo esse princípio, os espíritos não vêm poupar ao homem o trabalho das pesquisas, fazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas, a produzir da maneira que o homem não tivesse que apanhar o que lhe seria posto nas mãos, sem ter a fadiga de baixar para recolher, e nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, sem mais inconvenientes, e um e outro se darem o mérito sobre algo que não fizeram. Não, os espíritos não vêm liberar o homem da lei de trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e a estrada que ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás e encontrarás pedras sobre seus passos. Olha e tiras tu mesmo. Não te damos a força necessária, se queres empregá-la. Aqui está no livro, eu acho que eu vou até buscar esse livro dos médios, Vai. tá? Porque esse aqui é muito Vai importante, passear. tá? Eu vou lendo a tabela aqui para eles, tá? Tá. Ó, nós fizemos uma tabela desse parágrafo que tem assim: sem o trabalho do corpo. Sem o trabalho do corpo, eu vou me atrofiar. Trabalho, busca e acharás. Trabalha e produzirás. Serás resultados de sua obra. Mérito e recompensas de acordo com o que tenhas feito. Tenha força para resistir ao mal. Tenha luz para a iluminação de sua estrada. Dê assistência. Através da assistência, terás companhia. Bons conselhos nunca serão recusados a vós. Caminha e chegarás. Haverá lutas, mas terás a força necessária. Pede a luz e iluminação de sua estrada. Pede sinceridade, fé e confiança. Usa de humildade e não de arrogância. Busca e acharás. Bate a porta e será aberta. Então, é como se fosse um joguinho. Sem o trabalho do corpo, eu me atrofio. Sem o trabalho da inteligência, eu permaneço na infância. Sem o trabalho, né, trabalha para buscar e achar. Trabalha para produzir. Você tem que ter seu esforço próprio para poder fazer algo. Sim. Você não pode ficar parado esperando que os benfeitores espirituais, que a espiritualidade faça tudo por você. Não. E você fique parado. É por isso que ele fala que o preguiçoso, ele vai ter vantagem sobre isso, porque ele espera tanto dos outros. Sim. Que não se preocupa em tentar fazer algo para se melhorar. Sim. Tá?
E qual seria a finalidade da encarnação? Sim, se fosse sim. Assim? E ele fala, trabalha, nesse pedaço que o Damião estava lendo, trabalha porque o mérito e a recompensa você vai ter. Eu tenho que ter força. Não é o Damião para resistir ao mal. Por mais que ele me aconselhe, por mais que ele faça 1.500 ligações para mim que ele faz, tá tudo bem aí. Mas quem tem que ter força para resistir ao mal sou eu. Quem tem que vigiar meus pensamentos sou eu. Luz, porque através da luz que eu acredito dentro de mim, eu vou iluminar a minha estrada. Eu vou deixar de ser aquele personagem, ó vida, ó hora, para iluminar a minha própria estrada. Ó vida, ó céu. É os céus. Os bons conselhos, os espíritos não vão recusar. E nunca recusaram. Nem quando a gente está com uma sombra enorme. Mas a sombra faz com que esses bons conselhos não cheguem a nós. Caminha, caminha, caminha que você vai chegar. Pede sinceramente. E essa parte é extremamente importante também, porque haverá essa luta, mas nós vamos ter a força necessária. Vosso Pai sabe o que tens necessidade. Procure o reino de Deus, que é igual à justiça. Não se preocupe. Esse não se preocupe com amanhã não é ficar parado, mas não se preocupe de uma forma como se não houvesse vida futura. Faça devagar, se acalentando, né? Eu acho que é o final, mas vou deixar você seguir. Aqui, no livro dos médiuns, tá? Na questão 291, dependendo de cada editora, aqui é a página 252, tá? Que a gente usa muito esse daqui, que é o que tem na casa, que é padrão, tá? Na 291, na pergunta 17 e 18, é curtinha, tá? Na 17, podemos pedir conselho aos espíritos? Sim, não há dúvida. Os espíritos bons jamais recusam ajudar os que os invocam, cheios de confiança, principalmente quando se trata de assuntos da alma, mas repelem hipócritas, aqueles que se fingem buscar a luz e se comprazem nas trevas. 18. Os espíritos podem aconselhar sobre questões de interesse particular, algumas vezes, conforme o motivo. Isso depende também dos espíritos a quem nos dirigimos. Os conselhos sobre a vida particular são dados com mais exatidão pelo espírito familiar, porque ele está ligado a uma pessoa e se interessa pelo que lhe diz respeito. É o amigo, o confidente de seus mais secretos pensamentos. Mas frequentemente vocês o cansam com perguntas tão despropositadas que eles os deixam para lá. Também seria absurdo perguntar coisas íntimas aos espíritos estranhos, como também seria fazê-lo ao primeiro indivíduo que encontrassem pela frente. Vocês nunca devem esquecer que a infantilidade das questões é incompatível com a superioridade dos espíritos. Também é preciso considerar as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mau, conforme as simpatias que a ligarem à pessoa. O espírito familiar de um homem mau é um espírito mau, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede o lugar a um espírito melhor. Se o homem melhorar, o semelhante atrai o semelhante. O espírito familiar de um homem mau é espírito mau, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas se afasta e cede lugar a um espírito melhor. Se o homem melhora, o espírito semelhante atrai o semelhante. Tá? Entendeu? Se a pessoa se melhora, é o que a gente acabou de falar. Digas o que pensas que eu te digo com quem tu andas. Sim. Resumindo tudo aqui. A Jupiara colocou assim: somos luz e cada um tem responsabilidade de cuidar desta luz. Somos filhos do Pai Celestial.
Amar, perdoar, fazer transformação interior e ter fé. Perfeito, Jupiara. E aqui vai resumir. Obrigada, meninas, pelos comentários. Valesca, bom dia. Tem uma turma que não aparece assim o nome ali. Eu dou bom dia para todos que estão assistindo. Completar aqui o livro dos médiuns, tá aqui, ó. Esse finalzinho aqui que eu acabei de falar, um vai completar o outro. Que a doutrina é assim, as obras elas se completam. Vão completando. Tá? Bem no finalzinho desse item aqui, tá? Que é o ajuda, o céu te ajudará, mas pede sinceramente, com fé e fervor, a confiança apresenta-se com humildade e não com arrogância. Se isso será abandonado a tuas próprias forças, e tuas quedas serão punição do teu orgulho. Tal é o sentido dessas palavras. Busca e acharei, bate a porta, te será aberta. Se você pegar esse item do livro dos médiuns, tá? Que é a questão 291, você relacionar com isso aqui, você vai ver que uma completa a outra. Sim. Tudo que está lá é a resposta daqui. Sim. Eu escolhi Alguém Me Tocou, do José Carlos de Luca. O capítulo é muito grande, então não vou ler todo, tá, gente? É esse aqui, ó. O capítulo é recomeçar, na verdade. Aí eu vou pular uma boa parte. Respondendo à indagação de Nicodemos sobre o que deveria fazer para entrar no reino dos céus, Jesus afirma que era preciso ao homem nascer de novo. Do ponto de vista biológico, é impossível ao homem nascer de novo na mesma existência. O próprio Nicodemos, tentando entender a resposta de Jesus, afirma que era impossível ao homem velho voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez. Isso nos leva a concluir que Jesus não falava de nascer de novo do ponto de vista biológico, mas sim de um renascimento emocional. Vou repetir. Renascimento emocional e espiritual, que nós devemos realizar como condição para entrar na posse do reino divino. Está implícito no ensinamento do Mestre que este ingresso do reino se faz de forma paulatina. Ó, vamos se acolhendo e indo. Progressiva, pois depende de um processo de nascer, morrer e nascer outra vez. A primeira parte desse processo é de ordem emocional e se estabelece na própria experiência física. Precisamos deixar morrer em nós todos os sentimentos negativos que estejam atravancando o nosso progresso. Olha a nossa lição de casa. Precisamos deixar morrer em nós todos os sentimentos negativos. Mágoas, ódios, culpas, ressentimentos e traumas precisam ser excluídos de uma vez por todas dos nossos painéis psíquicos, pois do contrário, convertem-se em verdadeiros fantasmas que nos assombram e impedem nosso ingresso no reino da felicidade, cujas portas se abrem, ó Jupiara, com as chaves do perdão e do amor. Viver com estes estados negativos na alma é negar o amor a si mesmo. Vou ler de novo. Viver com estes estados negativos da alma é negar o amor a si mesmo. E assim passaremos a viver num inferno que nós mesmos criamos. Acomodar-se nas experiências infelizes do passado gera estagnação e dor, porquanto somente a vida desfrutada no aqui e agora é capaz de nos propiciar uma vida feliz e saudável. Então, aquele problema da gente viver do passado e também viver na ansiedade, não dá.
Precisamos aprender a nascer de novo a cada dia, deixando para trás o que nos machucou e construindo no novo dia experiências felizes, como se a nossa vida estivesse nascendo naquele momento e nos fosse possível começar tudo de novo. É mais do que certo, porém, que o processo de ingresso no reino de Deus se assemelha a um certame com sucessivas etapas. É uma longa caminhada de ascensão que não se faz da noite para o dia, embora não devamos utilizar este argumento para viver passivamente, sem o esforço da nossa iluminação. Jesus já estava na posse do reino celeste quando afirmou: eu e o Pai somos um. O capítulo ainda continua, é muito grande, entendeu? Mas cabe aí a nós. Meninos, obrigada pela manhã de hoje, abençoada. Nós vamos respirar fundo, puxar o ar, soltar, puxar o ar de novo, soltar. Nós vamos imaginar no meio do nosso tórax uma luz violeta. Uma luz violeta. E nós vamos respirar de novo e soltar. Nós vamos pensar no nosso lixinho que a gente quer jogar fora. Vamos respirar fundo. Jogar esse lixo para fora. E agora nós vamos pensar. Nós vamos pensar na iluminação do eu. Essa luz vai passar por todos os cantos e ambientes domésticos, como se fosse uma vassoura energética. Nós vamos passar agora para a nossa rua, o nosso bairro, a nossa casa, semente de luz, a nossa cidade, o nosso estado, com muita tranquilidade, o nosso Brasil. Nós vamos limpando nossa casa mental. Nós vamos dedicando esse evangelho a todos que precisam do nosso afago, a todos os irmãos dos hospitais, das prisões, a todos que sofrem nesse momento. Nós vamos emanar essa luz a todos eles. E agora nós vamos dedicar a luz verde à nossa pequena Thaís, pequena no tamanho, mas grande, muito grande em sua energia. E a Thaís, nós vamos, a filha da Tatiane, do Leandro, nós vamos colocando agora a Thaís cada vez maior, cada vez mais forte, cada vez mais cheia de energia, de vivacidade. É tanto amor dos parentes, dos pais e da família Semente de Luz. E a gente consegue ver um sorriso de criança. E a sapequice de criança que nós vamos vivenciar com muita fé. Ah, Pai, obrigada por nos fazer luz, por nos fazer força, por nos fazer coragem e fé. Obrigada, Pai, por iluminar minha criança interior e também nos lembrar da sabedoria do idoso e do adulto. Obrigada por essa existência. Obrigada pela oportunidade de renascer a cada dia e me tornar luz. E assim, felizes pela manhã de hoje, acolhendo a sua luz, nós vamos falar: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada a todos. Uma semana de aprendizagem, de luta, mas principalmente de fé. Obrigada pela manhã de hoje. Um beijo no coração de todos. Um bom domingo para todos, que ele termine melhor do que começou, que eu tenho certeza que vai terminar, e que a nossa semana seja uma semana de muita luz, muita paz em todos os lares, graças a Deus. Até a próxima.